I want to salute you for your patience. Eu quero realmente agradecê-los por sua paciência. God's time is the best. O tempo de Deus é o melhor. Now is God's time for us to receive. Agora é o momento da parte de Deus para que recebamos também. Those who are under the influence of our voice, Aqueles que estão sob a influência da nossa voz, we salute your faith. honramos sua fé. Today we shall quickly look at a very close relationship No dia de hoje, veremos rapidamente uma relação próxima. Digo, uma relação muito próxima between the way we manage our possession entre a maneira como administramos nossos bens, the manner we manage our money, a maneira como administramos nossas finanças and our salvation. e a nossa salvação. And that will lead us to the book of Luke, Isso nos leva ao livro de Lucas, 16. capítulo 16. Jesus told his disciple, Jesus disse aos seus there discípulos: was a rich man who was manager. havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, Was accused of wasting his possession. e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Call him in and ask him, E ele, chamando, disse-lhe: what is this I hear about you? o que é isso que eu ouço de ti? acerca de ti. Give account of your management, Dá contas da tua mordomia, because you cannot be manager any longer. porque já não poderás ser mais meu mordomo. The manager said to himself, what shall I do now? E o mordomo disse consigo: o que devo fazer agora? I will take you to verse 10. Vamos para o versículo 10, por favor. At your pleasure time, you read the chapter. Peço e recomendo depois que vocês leiam todo o capítulo. Verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Más es fiel. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. En lo más es injusto. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Por lo Pois se nas riquezas si en las injustas injustas não fostes fiéis, ¿quién quem no vos confiará as verdadeiras? verdadero? Like I have said, take your time to read. Como eu disse e reitero, separem um tempo para ler. Relationship A relação between the way and manner we manage our possession. entre a maneira de como devemos administrar nossos bens ou posses And our salvation. e a nossa salvação. Many of us believe Muitos de nós creem that we can only give out of abundance. que só podem compartilhar com os outros quando temos em abundância. This is a false belief. Isso é uma falsa crença. In that book of Mark,
12. No livro de Marcos 12, Ask the poor widow. ¿Le puedes preguntar esto a se perguntasse aquella viuda? a viúva She pobre, will tell you Y ella te dice ela te diria that everyone has something to give. que todo mundo tem algo que pode compartilhar. a otro. Someone is always there in need of us. Siempre Sempre existirá alguém que terá necessidade de nós. No matter how little. sin importar Não importa com pouco que você Someone tenha. is always there in need of us, in need of you, no matter how little you have. siempre va a haber Sempre existirá alguém que terá necessidade do pouco que você tenha hoje. tú tienes hoy en día. If you say you are poor, Si tú Se você disser que é pobre, you will be surprised to see someone who is poorer than you are. te você se surpreenderá em encontrar alguém que é mais pobre que você. de lo que tú eres. In life, Y en la vida E na vida, there are always greater and lesser persons. siempre sempre vai haver gente com mais e com menos Than we are. de lo do que nós temos. nosotros tenemos. Greater Gente con Gente com mais, gente con gente com menos we are. de lo do que que nós temos. tenemos. When you take a look at that book of Mark, Pero Quando olhamos para o livro de Marcos, you will see notarás você verá how much our Lord Jesus notices and cares quanto nosso Senhor Jesus Jesús se vê y e se preocupa people business, people possession, people money. en lo que concierne com as finanças, os negócios e os bens das pessoas. What you give that is important, no es Não é o que você dá o que realmente importa, but the manner and the way you give. sino mas a maneira e a forma que você dá. en la cual lo das. The way and manner you give attract his attention. La A maneira e a forma que você dá manera tú das es la é o que mais atrai a atenção de Deus. acción de Dios. Take note. Tomen Anote isso. When you give to someone in a way that pleases God, Quando você se dispõe a abençoar ou compartilhar com alguém de uma forma que agrade a Deus, someone is waiting to give to you too. alguém estará esperando para dar a você também. How do we give to please God? Como fazemos para dar de uma maneira que agrade a Deus? In that verse, Nesse versículo, Jesus cares so much about little. a Jesús Jesus se importa muito com o pouco. era lo poco pequeño. He cares so much about little. Ele se importa com coisas pequenas, Pequeñeces. com o pouco. He is concerned with how we manage our little possession. Ele se importa com a sua maneira em administrar o pouco que ele te confia. Confía. He is so much concerned with how we manage our little possession. Realmente, ele se interessa de como administramos nossos pequenos bens. Nuestras pocas posesiones. God is constantly putting us to the test in the small things. Deus está constantemente nos provando nas pequenas coisas.
Take for instance, Por exemplo, if we know we need God to look, Si se nós sabemos que precisamos de Deus para olhar, para mirar, to walk, para andar, to sit, para sentar, to stand, para levantar, we will not have certain occasion for prayer. não teremos certas ocasiões para orar. para la oración. A break in prayer Porque uma interrupção na oração will mean a break in faith. significará uma interrupção em sua fé também. A break in faith A interrupção na oração will mean a break with God. significa uma interrupção com Deus. If you know how much we need God Se você sabe realmente o quanto nós necessitamos de Deus in little things, nas pequenas coisas, we will know how much we need Him in big things. saberemos também claramente o quanto necessitamos nas coisas grandes. Y en lo mayor. If you know how much you need God to look, si Se sabes você sabe o quanto você precisa que Deus olhe, you will know how much you need Him when you are going through affliction. também saberá o quanto você precisa dele quando estiver passando por aflições. Jesus said, Jesus disse: if we are faithful in little things, se somos fiéis no pouco, En lo poquito. we will be faithful in big things. também seremos fiéis no muito. En lo mucho. This principle Y es E este princípio dismisses all our if only. descarta todos os nossos nuestros sí. se apenas. If only Es que si Se apenas I had much money, eu tivesse muito dinheiro, I will help the poor. eu ajudaria os pobres. Es que Se apenas I had much money, eu tivesse muitos recursos, I will build an orphanage home. entonces então eu ajudaria a construir um orfanato. Danger here el O perigo aqui is that es é que, if we fail to bless people with little, si se falhamos em abençoar os demais com o pouco, if you fail to part with little, si tú se você não pode repartir o pouco God blesses all with. con lo com o que Deus te abençoa, More may never come. puede pode ser que o mais nunca chegue. If you fail to part with little, si tú fallas Se você falha em repartir o pouco, which God have given you as a blessing, lo o cual qual Deus tem te concedido como bênçãos, more may never come. o mais nunca chegará. vez nunca te llegará. If you cannot part with little, Si no te puedes Se você não pode repartir o pouco, be able to part with much. tampoco você não será capaz de repartir o muito. When you look at Luke 3, vamos a ver Vamos abrir em Lucas capítulo 3 reading from verse 7 to 14. y e vamos vamos ler os versículos 7 ao The 14. crowd asked John the Baptist, la A multidão perguntava a João Batista: what should we do? o que faremos? entonces. John the Baptist replied, Y Juan João Batista respondeu: responde, if you have two shirts, si tú se você tem duas camisas, give one to the poor. dale dê uma ao pobre. pobre. If you have food, Si Se você tem comida, tú share with those who are hungry. compartilhe com aqueles que têm fome. hambre.
don't take more of what is not due to you. No tomes Não pegue mais do que a sua lo que te parte. corresponde. Be content with what you have. Se alegre com o que você tem. tienes. The way we manage little possession La A maneira como administramos o pouco que temos, tenemos. the way we manage our little money La manera a maneira como administramos os recursos limitados que temos, will make God decide whether to promote you or not. va fará Deus decidir se Ele vai promover-te o de ou deixar você como está. When we look at the book of Luke 19, verse 9, Quando miramos Quando olhamos para o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 9, and the book of Mark, y el libro e no livro de Marcos, you will see a close relationship notará uma relação muito próxima between the way and manner we manage our possession. entre a maneira como nos dispomos a administrar nossos bens materiais And our salvation. e a nossa salvação. Ask Zacchaeus, Pergunte a Zaqueu, he will tell you. e ele te dirá. It was when he decided to give willingly and genuinely to the poor Que foi no instante em que ele decidiu genuinamente e alegremente dar aos pobres, Jesus commended him foi que Jesus Cristo o elogiou and said, e lhe disse: salvation has come to your household. hoje a salvação chegou em tua casa. Your help to the poor, Você ajuda o pobre, to the refugee, ajuda o refugiado, to the widow, ajuda a viúva, to the less privileged. ajuda aos menos privilegiados. See it míralo Veja isso assignment from God. como uma atribuição direta de Deus a você. Your help to the poor, Sua ajuda ao pobre, your help to the less privileged, sua ajuda ao menos privilegiado, your help to the refugee. sua ajuda aos refugiados. See them toma Veja as an assignment como una cita como uma atribuição de Dios. de Deus. God bless you. Dios Deus te abençoe.